Imagina comigo que eu quero obter 3 Pokémons da PokeAPI. Para fazer isso, primeiro eu vou declarar minha função assíncrona que vai buscar os Pokémons. Então const getPokemons, que recebe uma função async, e dentro dessa função, para obter os dados do Bulbasaur, Charmander e Squirtle, eu vou inserir uma const Bulbasaur, que recebe await, vou invocar o fetch, que recebe esse endpoint. Para obter o Charmander, eu vou duplicar essa const, vou renomear ela para Charmander, vou modificar o final desse endpoint para 4, e para obter o Squirtle, eu vou duplicar essa const, vou renomear ela para Squirtle e vou modificar o final desse endpoint para 7. Para exibir esses Pokémons no console, eu vou inserir um console.log que recebe await e a invocação do Bulbasaur.json. Vou duplicar esse console.log e vou trocar o Bulbasaur pelo Charmander. Vou duplicar esse console.log e vou trocar o Charmander pelo Squirtle. E se aqui abaixo eu invocar a getPokemons e salvar, eu vejo no console os dados dos 3 Pokémons. Quando eu recarrego a página, esses requests são executados e os dados são exibidos quase que instantaneamente. Mas o ponto aqui é que esses requests são sequenciais. Ou seja, essa segunda requisição só vai acontecer depois que a promise resolvida ou rejeitada dessa requisição do fetch for obtida e essa expressão que resulta no valor da promise, que é o objeto request, for atribuída para const Bulbasaur. Lembrando que o await pausa a execução das linhas abaixo dele enquanto a promise não for resolvida ou rejeitada. Mas será que esses requests precisam ser sequenciais? E o fato é que não, porque nenhum desses requests dependem de informações de outro request. Eu não estou usando informações da resposta desse primeiro request para executar esse segundo request, por exemplo. E isso seria um cenário possível, porque imagina que no objeto que eu tive como resposta, eu quisesse usar uma URL que a propriedade desse objeto armazena. Se eu investigar os dados do Bulbasaur, por exemplo, eu vejo que a Location Area Encounters armazena uma URL para a qual eu posso fazer um outro request. Ou seja, primeiro eu faria um request para obter os dados do Bulbasaur e através do valor dessa propriedade eu faria um segundo request. Então nesse caso seria necessário esses requests serem sequenciais. Mas não é o caso desses 3 requests. Eles são independentes entre si, não tem relação alguma. Então, eu posso fazer com que esses requests sejam paralelos. E a primeira mudança que eu vou fazer para que eles sejam paralelos é que eu vou remover os awaits antes das invocações dos fetches. Isso faz com que os fetches executem as requisições, que são feitas quase que ao mesmo tempo, e as promises que esses fetches retornam sejam armazenadas nas consts. Então agora eu não tenho mais o await antes dessa primeira invocação do fetch para pausar a execução da função enquanto a promise não é resolvida. Não, eu executei os 3 requests praticamente ao mesmo tempo e eles vão para o servidor e voltam com a resposta paralelamente. Mas como que eu vou obter o valor dessas promises, que são os objetos request? Eu vou usar um método do objeto construtor promise chamado all. Então, entre as consts e os console.log, eu vou invocar promise.all. O promiseAll é um método que recebe como argumento um array de promises e quando todas as promises que ele recebeu forem resolvidas, ele retorna uma única promise que contém um array com os valores das promises resolvidas. Se uma das promises que o promiseAll recebeu for rejeitada, a promise que o promiseAll retorna é uma promise rejeitada que contém a mensagem e o erro que causou a rejeição. Então, para passar as promises para o promiseAll, eu vou inserir um array que contém a promise Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle. Como o promiseAll vai retornar uma promise, antes dele eu vou inserir um await e vou armazenar essa expressão em uma const results. Para visualizar esse array que o promiseAll retornou, aqui abaixo eu vou comentar esses console.log e se abaixo da results eu inserir um console.log que recebe a results e salvar, eu vejo um array com 3 objetos response.
Para eu visualizar os dados de cada Pokémon, eu vou remover só esse console.log, vou encadear no results a invocação de um for-each, que recebe uma função com o parâmetro response, que corresponde a cada objeto response do array results. E para exibir esses Pokémons no console, eu vou executar um console.log que recebe await e a invocação do response.json. E como eu estou usando await nessa função, eu vou inserir async antes da declaração dela. Ou seja, esse código só vai ser executado depois que todas as promises forem resolvidas. Se eu remover esse código comentado e salvar, eu vejo os 3 Pokémons exibidos no console e dessa vez com os requests feitos paralelamente.